Já entrou. Ó, doutora Luciana Duarte, a próxima convidada. Ei, Oi! muito bom! Boa noite, Flávia. Boa noite! Tudo bem? Tá conseguindo me ver bem, Janaína? Tô bem, tô vendo muito bem. E você está me Ótimo. vendo? Estou te vendo bem, estou te escutando bem. O pessoal está falando que a iluminação também está boa. Ai, Hoje eu que tinha um bom. problema com essa questão de iluminação. O Rafael esses dias falou assim, a gente precisa comprar uma lâmpada, né? E eu pensei, gente, lâmpada onde? No momento eu não perguntei para o Rafael. Esse que Ah, hoje eu descobri era a lâmpada para iluminação para live. Então eu fiz uma loucura aqui para ver se isso daqui vai dar certo. Eu, por exemplo, tô com uma luz, tá ofuscando meu olho, sabe? Eu tô vendo a imagem meio. é sério? Mas vamos lá. E você, tá bem? Estou bem, graças a Deus. Estou com saúde. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que dar graças a Deus todos os dias, né? Oportunidade de estar vivos. E com a tecnologia a gente acaba se vendo, nem que seja à distância. É um prazer revê-la muito grande. Hoje o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com você, tá bom? O pessoal já entrou, né? Acho que o pessoal está sendo aí bem no horário, muito bom. É, Muito pontuais. bom. Bem pontuais. Então, vamos aí começar a falar sobre esse tema, né? Para mim, assim, eu estou super feliz por você ter aceito o meu convite, tá? É uma Tá honra aqui para para mim. estar falando a respeito desse assunto tão importante com relação às mulheres no Dia das Mulheres. E como hoje, né, já é o Dia Internacional da Mulher, a gente está fazendo uma plataforma e nós somos mulheres, e eu vou falar assim, estão fazendo na minha casa, então eu já vou começar com uma mudança aqui, tá? Vou Tá. fazer já uma mudança gramatical. Olha só, hoje pode. Porque quando nós estamos em um ambiente que ele é, né, constituído por homens e por mulheres, a gente sempre fala, sejam bem-vindos. Hoje eu quero cumprimentar tanto homens como mulheres com sejam bem-vindas. Só Ah, uma, bacana, gostei. uma brincadeira. Bem-vindas. E um bem-vindo assim, bem especial para você, doutora Janaína Carneiro Costa, que teve essa gentileza, né, de trocar a sua experiência de vida com a gente. Bom, em uma conversa que nós tivemos, ela me pediu para não chamá-la de doutora. Por favor, Então, senão eu vou começar com a doutora Flávia agora. antes que pareça que eu estou sendo mal educada, eu já aviso para todo mundo, hein? Então, nós não nos chamaremos de doutora, até mesmo porque eu, pelo menos aqui, né, tô em casa, então a gente vai falar com certeza a respeito de questão profissional, você vai trazer a sua experiência de vida como a doutora profissional, mas também como você, mulher, né? Então, a doutora Obrigada. mulher e o você, mulher. Seja Sim. muito, muito bem-vinda, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Flávia, uma honra para mim. Nós acompanhamos aqui em Roraima os seus posts, e inclusive também pelo YouTube. E hoje foi muito engraçado, porque quando eu estava mandando para o grupo de trabalho, né, para servidores, muitos já te conheciam justamente por conta das postagens. Que nesse momento de pandemia, da Covid, tem sido muito esclarecedor. Que nós mais precisamos é de informações que sejam verdadeiras, né? E vindo de uma profissional habilitada como você, estudiosa, que eu sei que você é extremamente estudiosa e dedicada à profissão, a gente se sente mais seguro, né? Muito mais segura. Ai, muito obrigada. Isso é tão importante também escutar, porque tem momentos assim que a gente fica tão desmotivado, sabe, Janaína, com tudo que a gente está vendo acontecendo no nosso país. E, né, eu ainda estava no final de uma segunda especialização, então realmente escutar até essa troca é muito bom. E eu era bem quietinha, sabe? Não gostava de aparecer, não, mas eu vi que com esse momento, né, a gente tem que fazer realmente alguma coisa, fazer acontecer de alguma forma. E que bom que isso está repercutindo, que bom que eu estou podendo ajudar de algum jeito, né? E eu não tenho problema com questão de conhecimento mesmo, não. Eu falo quando eu sei, se eu errei, eu venho e falo também. E a gente vai construindo juntos, porque estamos todos, né, nesse momento construindo é, esse conhecimento juntos. Então vamos lá, eu vou fazer uma apresentação, tá? Da Janaína. Eu vou custar Isso. de não te chamar de doutora. Mas vamos. Então, eu sou a Janaína,
Carneiro Costa, tem 47 anos. Olha, uma mulher que já começa permitindo falar a idade. Essa é a Yes! diferença. É natural de Goiânia. Assumiu o cargo de promotora de justiça do Ministério Público em Roraima aos 23 anos. É casada com o Rodrigo, mãe do Yuri, de 19 anos, do Gustavo, de 13 anos. Tem dois enteados, a Sara, 17, e o Samuel, de 10 anos. Exerceu grande parte da sua atividade como promotora de justiça na área criminal e na defesa das pessoas com deficiência. Foi promovida há 10 anos ao cargo de Procuradora-Geral da Justiça. Assumiu a chefia do Ministério Público de Roraima em 2019 e, nesta sexta-feira, dia 12 deste mês, toma posse para o seu segundo biênio como Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Roraima. É feminista assumida e acredita na igualdade social, política e econômica dos sexos. Exato. Com esse currículo, com essa apresentação, a gente já percebe que a garota lá da terra do Piquim, que era uma garota de 23 anos, Sim, sabe sim, onde chegar, né? Onde queria chegar. Então, ela encarou sim. realmente um mundo aí majoritariamente masculino. De Exato. impressionante. Sim, Muito legal. sim. Isso há 24 anos atrás, quando eu saí daí perto de você, né? Goiânia, perto de Brasília, quando eu vim para cá, para o extremo norte do nosso país. E foi um desafio, sim, grande, mas muito bom, tem sido muito bom. Bom e assim, inspirador mesmo. E, né, ler isso, quando você me mandou, é gente como a gente. Tem uma Exato, diferença. é. Tem uma Só fazendo uma diferença. retificação aqui antes que termine a live, o meu filho, meu adolescente, meu segundo adolescente me deu uma bronca. Gustavo tem 14 anos, não Ah, 13, tá? Você já viu, aí depois dá uma bronca na mãe, poxa mãe, né? Então só para não, retificar, ele tem 14. o problema é que ainda todo mundo viu, né? Ficou É, complicado. Bom, exato. o pessoal aí que está entrando na live por você, então eu vou fazer uma pequeniníssima apresentação minha. Eu sou Flávia Dornelas Kurkovski, sou médica e tenho especialização em medicina da família e da comunidade e em medicina nuclear, tá bom? Então vamos lá começar com o nosso tema em si? Vamos sim, vamos conversar um pouco, bater um papo. Ok. Então vamos lá. É, hoje nós falaremos a respeito de equidade de gêneros. Essa questão, esse termo, né, a palavra gênero, ela já causa um pouco de dificuldade para algumas pessoas de assimilação do que é. Muitas, inclusive, confundem com a questão de sexo, homem e mulher, e acham que é a mesma coisa. Mas não. Então, assim, uma explicação muito simplória. O gênero é tudo aquilo que a gente identifica como feminino e como masculino. E dessa forma também a gente divide, a gente vê culturalmente essa questão do gênero, definindo comportamentos, por exemplo. Então, homens, né, tem que usar azul, homem não chora, a mulher tem que usar o rosa, né, e tem que possuir maior controle com relação à sua sexualidade. Isso são assim, meros exemplos diante de uma diversidade de diferenças que a gente encontra. E é uma outra questão também que o gênero determina essa hierarquia social, em que a gente presencia o feminino e o masculino, né, homens e mulheres, tomando posições diferentes na sociedade. Ah, antes da primeira pergunta, eu vou ler só um trechinho bem rápido aqui de um livro que é sobre feminismo. Eu separei a página e, olha, aqui, tirei o marcador. Sobre esse livro, tá? A Mística Feminina, de Beth Friedan. Ele foi publicado em 1963. E nessa época que ela está definindo o que as mulheres desejavam. Então, olha essa parte. O único sonho delas era serem esposas e mães perfeitas. A maior ambição, ter 5 filhos e uma bela casa. A única luta, conseguir e manter o marido. Não pensavam nos problemas pouco femininos do mundo fora da casa. Queriam que os homens tomassem as decisões mais importantes. Quando iam preencher a parte de ocupação nas pesquisas,
colocavam lá, ocupação, esposa dona de casa. Interessante, né? Interessante, é. Interessante, sim. Então, Janaína, no nosso país, ele é representado por cerca de 52% de mulheres. Como nós podemos explicar, então, um mundo, o mundo não, desculpa, o Brasil, majoritariamente formado por mulheres, existe tanta disparidade entre os sexos? Flávia, eu pensaria, pelo menos agora, em três fatores, né? Um é a questão mesmo cultural, você acabou de ler aí um pouco como era o pensamento da mulher à época, a partir do momento que ela falava assim, o mundo, deixar o mundo do homem, o mundo lá de fora pertence ao homem. Então já era um pensamento dominante da mulher. Então nós vivemos aí a partir da década de 30 e 40 o início de uma desconstrução aqui no Brasil desse machismo, né? Desconstrução em que sentido? De que a mulher ela pode fazer as escolhas dela e estar no lugar que ela quer. Então aí passou-se a mulher querer estudar, que antigamente você resumiu bem com essa leitura que a mulher não pensava, ela queria ser o quê? Esposa e segurar o marido. Ainda tinha isso, mãe de 5 filhos e segurar o marido. Então, assim, o pensamento que se tinha, e nós não estamos falando aí nem de um século, né, de história da mulher, era um pensamento simplista no sentido de que eu posso sonhar só com isso, limitado. Então, a partir da década de 30, 40, que veio também aí a garantia da mulher a votar e a ser votada, o acesso à educação, a poder trabalhar fora, começou a haver uma desconstrução do machismo e uma construção do que é o feminismo ou ser feminina, que é uma terminologia que hoje está usando muito, ser feminina, que é entender que nós somos diferentes, homem e mulher, por natureza somos diferentes, mas somos detentores dos mesmos direitos. Então nós temos aí uma história da nossa sociedade que via a mulher dessa forma. Penso também que a forma como nós somos criadas, né? E aí reflete um pouquinho isso. Essa semana mesmo eu estava conversando com um colega, houve uma determinada situação e ele falou assim, poxa, mas por que ainda se tem esse pensamento que a mulher é menor? Ou então a mulher tem que ser sempre dominada, a mulher não pode ser chefe. Eu não vi isso na minha família. E eu disse a ele, eu também não. Primeiro porque eu já vim de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe, na década de 40, 50, para poder estudar, saía da roça no lombo de cavalo, para poder estudar quilômetros e quilômetros, porque ela queria ter acesso à educação. Ela queria estudar, né? Tias que na década de 20 e 30 não se casaram porque elas queriam ter a própria carreira. Então eu vim de uma história de mulheres assim, nós somos 3 filhas dos meus pais. Meu pai ainda cuidou da sogra, então ele era o único homem em casa. Então nós não sabíamos muito o que era essa questão de diferença por conta do gênero. Porque minha mãe nos criou, e meu pai também, assim, minha filha, você tem que ser dona do teu nariz. Tem que ter a sua carreira. E isso, na década de 70, 80, já falavam isso. Você tem que ter a sua carreira. Então eu cresci dentro desse ambiente. Crio os meus filhos, porque aqui em casa predomina também os homens, com exceção da minha enteada. Então, é uma questão que na minha família já é cultural, que não há diferença de oportunidade por ser homem ou mulher. Nós somos diferentes, sim, mas não de direitos. Então, passa um pouco essa questão também da sua história familiar. E você acaba se esbarrando com o que o mundo lá fora, como o mundo lá fora vê a mulher, né? E muitas vezes nos veem como pessoas que não são tão capazes quanto os homens, não têm a mesma força que os homens, não têm a mesma facilidade em algumas áreas que os homens. E aí eu sempre assim, eu não tenho muita dificuldade em me relacionar com colegas, sejam homens ou mulheres, porque eu vejo a questão do indivíduo, do ser, sempre foi, né? Mas lá fora não é assim. Você disse agora há pouco, eu cheguei aqui com 23 anos. Eu estava me recordando hoje, um dos meus primeiros atendimentos foi um advogado antigo aqui na cidade.
E eu, com 23 anos, fui receber esse advogado lá no meu gabinete. E ele foi para fazer Na verdade, ele queria que eu fizesse uma determinada... acatasse uma determinada tese dele no processo, na defesa. E aí ele foi lá para me convencer. Quando ele chegou lá, ele olhou para mim, já assim, na porta da sala, sentou à frente da minha mesa, metade do corpo dele em cima da mesa, com os braços. Ele olhou assim para mim e falou assim: minha querida, deixa eu lhe falar. Aqui é o seguinte, aqui as coisas não funcionam dessa forma que você está colocando, minha linda princesa. Deixa eu lhe contar como é que as coisas funcionam. Então, foram um dos meus primeiros atendimentos, foi com esse tipo de abordagem. E na minha cabeça, eu não estou entendendo quem é esse homem. Eu acabei de conhecer essa abordagem que se usa dentro de um ambiente de trabalho. Então, assim, tive que levar com firmeza, né? Mas também com uma certa leveza, para não gerar um atrito dentro ali do meu gabinete. Mas são situações que muitos passam, muitas mulheres passam ainda. É um ambiente masculino, é um ambiente em que a gente tem que aprender a se sobressair, mas não competindo como se fosse homem. Eu, pelo menos, na minha história de 24 anos, eu procuro uma competição, não pelo gênero, mas pelo meu espaço. Meu espaço em termos de conhecimento, meu espaço em termos de mostrar o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? E trilhando o meu caminho, fazendo a minha história. Assim, a liderança masculina também. É mais difícil para a mulher? Muito mais difícil. Porque nós temos e passamos por um problema que chama-se estima. Muitas mulheres acham que não são capazes de ser líderes, que não é o lugar delas. Às vezes não é. Ela não quer. Às vezes ela quer ser mãe de 5 filhos. E qual o problema de ser dona de casa e mãe de 5 filhos? Nenhum. Também tem esse outro lado, né, Flávia? A imposição da mulher trabalhar fora. Não. O lugar nosso é onde a gente quer. Seja em casa cuidando dos filhos, seja num consultório médico, atendendo os pacientes, seja à frente de uma instituição como é o Ministério Público, seja em qualquer área que for, policial, professora, né? É onde a gente escolher se preparar. Para isso a gente tem que estudar e se preparar. E colocar a força e a coragem e a luta para chegar lá. Nossa, muito interessante tudo isso que você disse, porque eu acho que a questão é isso mesmo, a gente tem que ter essa oportunidade, né? A gente luta pela oportunidade, né? Da Exato. escolha de, uma vez que a gente escolhe chegar mesmo, conseguir atingir, né? Muito interessante também essa questão que você disse da família, porque eu também nunca senti isso e eu fui criada bem desse jeito. Recordo-me muito bem que quando eu disse que, né, iria casar, eles viraram para mim e falaram assim, isso eu já estava com 32 anos, viraram para mim e disseram assim, mesmo, você nunca pensou nunca falou em casar, nunca. Então sempre foi dessa mesma forma, trabalhe, se sustente. Então a gente percebe bem, né, como é diferente a pessoa que é criada dessa forma. E uma questão que eu observo muito, Janaína, é o seguinte: mulher não falta. Eu acho que algumas ainda, né? Talvez as áreas de exatas, aí no Ministério Público, pode ser minoria, mas, por exemplo, na medicina nós não somos a minoria já faz algum tempo. Hoje as mulheres, em número de médicas, mulheres e homens, nós já representamos 55%. O que eu percebo muito é essa dificuldade de mulher estar representando algum cargo de liderança. Então, isso, para realmente mudar as decisões, o rumo das coisas, parece que é o que falta. Se eu for olhar assim, se eu conheço alguma médica hoje que chefiou um hospital, por exemplo, eu não conheço. Você conhece médico? Conheço. Então, essas questões. Um detalhe também que eu até olhei com relação à sua profissão, eu vi que desde 1988 houve 73 mandatos de mulheres como procuradoras gerais versus 413 mandatos de homens. Você é guerreira. E atualmente no Conselho Nacional de Procuradoras Gerais, nós estamos agora que houve uma alteração, não sei se 7, 8, as colegas me perdoem aí, porque a cabeça já
mas já tivemos a maior composição foi de 2019 para 2021 no Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, né? A maior composição de lideranças femininas tem aumentado, porque as mulheres, elas... Assim, Flávia, o que eu observo até nos grupos de discussões de colegas, né? Algumas reclamam realmente que não tem espaço. E eu reconheço em muitos locais, muitos ministérios públicos, que às vezes há uma dificuldade mesmo desse espaço. Mas em muitos momentos, às vezes, a gente só fica naquele. Não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço. E a questão do espaço é a questão da conquista diária, né? Então, não foi da noite para o dia que a Janaína Carneiro Costa chegou à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Roraima. Aqui nós temos uma característica, o menor Ministério Público do país, o número de mulheres, o percentual é pequeno ainda, mas no colégio de procuradores, né, que somos 10, 6 são mulheres. Então, a minoria aqui é masculina. Hoje, eu sou procuradora-geral, a mulher é uma ouvidora-geral, a corregedora é mulher também. E nós temos mulheres atuando em vários cargos de chefia e direção aqui no Ministério Público. Mas nem sempre foi uma realidade. É uma realidade que ela tem mudado aos poucos, a partir do momento dessa desconstrução do machismo, eu prefiro falar dessa forma, é uma desconstrução do machismo, de ideais como você acabou de falar, o rosa é de menino, o azul é de menino. Homens não choram, mulheres não podem ser, não podem, por exemplo, gostar de prática de tiro ao alvo. Então, coisas que até 100 anos atrás realmente era uma cartilha a ser seguida por homens e mulheres, né, pelos gêneros. Então, é uma coisa muito nova, nós não temos nem 100 anos dessa desconstrução do machismo. E creio, pelo que eu leio e estudo, serão as minhas netas que vão viver numa sociedade um pouco mais igualitária, ou seja, daqui uns 50 anos ainda, que vamos viver isso. Agora, isso tudo depende da gente também, porque muitas vezes as mulheres são as primeiras a adotarem uma postura mais machista. A partir do momento que fala, eu não confio em mulher liderando, não confio uma mulher na frente de um hospital, uma mulher engenheira, né? Uma mulher policial, e assim vai. E às vezes a postura parte da própria mulher, em razão da forma como ela foi criada. Ela não acredita nela mesma, né? Que ela é capaz. Como é que ela vai acreditar na outra? Difícil. Com certeza. E, Janaína, fala para a gente um breve histórico dos principais direitos que foram conquistados pelas mulheres. Os direitos que vieram sendo conquistados pelas mulheres são recentes, bem recentes. A parte da década de 30, 40, né, os movimentos sociais que começaram a ocorrer em todo o mundo. Nós temos um pouquinho ali da Revolução Francesa, que já é mais antiga, nós temos fatos que ocorreram nos Estados Unidos, no Brasil também, mas já que a gente está falando dentro do contexto brasileiro, na década de 30 e 40, tivemos direito a voto, né? Fomos conquistando esse espaço e a possibilidade de acesso às universidades, que até então não era nem permitido às mulheres esse acesso às faculdades. No máximo ali o magistério, não era o que fazia. Tivemos também, e assim eu fiquei bem assustada quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre violência doméstica, que até os anos 90, a questão da violência contra a mulher não era visto como uma violação de direitos, pasme, né? Até os anos 90. Então foi a partir de um movimento social, né, que é uma extensão dos direitos humanos da década de 90, que começou a ver que a agressão à mulher, a violência doméstica, era também uma violação de direitos humanos. Isso é muito recente. E isso é tão palpável. Aqui em Roraima nós atravessamos já há alguns anos uma crise migratória muito grande. Roraima faz divisa com a Guiana Inglesa e com a Venezuela.
E desde que ocorreu a crise na Venezuela, como a fronteira é seca, nós temos muitos imigrantes e temos muitos abrigos aqui na cidade, e alguns coordenados por ONGs e com apoio do Exército Brasileiro e das entidades. E assim, uma coisa que é muito palpável, factual, é a violência doméstica nesses abrigos, praticado por venezuelanos. E se um brasileiro intervém, aparece, não, mas não é briga de marido e mulher, o que você está fazendo aqui? Eu posso bater na minha mulher quantas vezes eu quiser, né? E muitas vezes mulheres deixando de alimentar os filhos para alimentar primeiro o marido. O homem, o marido, tem que ser alimentado antes mesmo de filhos pequenos. Então, é uma coisa que é muito factual ainda. Nós, eu e você, Flávia, talvez por conta do nosso contexto doméstico, a gente tem o privilégio, né, de ter um outro olhar sobre isso. A gente fica, às vezes, indignada com a violência contra a mulher, contra a falta de oportunidade à mulher, mas é a realidade de muitas mesmo, e muito perto da gente, né? Então, assim, os direitos que estamos conquistando ao longo do tempo são os direitos inerentes a todos os cidadãos. A todos os cidadãos, né? Isso já garantido desde a Constituição de 88, que já falava disso. Mas muitas dessas garantias, esses direitos, têm ocorrido em razão de movimentos sociais, né? Movimentos sociais, e um deles mesmo é essa questão relacionada à violência doméstica, que veio ser reconhecido como violação de direitos apenas na década de 90. A história aí é grande, né? Essa questão cultural, isso que você falou, me impressionou. Porque às vezes a gente pensa, né? Que é inadmissível determinadas situações, mas a cultura pesa muito mesmo, né? A gente tem aqui que, acho que há 20 anos, mulher, se fosse fazer uma viagem internacional, tinha que pedir autorização do marido. Exatamente. Acho que a Arábia Saudita ainda as mulheres não podem dirigir. Então, diverge muito. Que bom que pelo menos em algumas coisas aí a gente já está mais adiante, né? A gente tem avançado, né? Em alguns aspectos, mas em outros não. Não tem muito tempo, eu acho que foi início da minha primeira gestão, ainda estou na primeira gestão, vou tomar posse sexta-feira para o segundo biênio, mas no início do primeiro biênio, eu me recordo que eu recebi um grupo de policiais militares, né, oficiais da Polícia Militar daqui, para desenvolvermos um projeto junto com o Ministério Público. Com o então comandante da Polícia Militar da época, eu indaguei por que no concurso público para policiais militares, apenas 15% das vagas poderiam ser destinadas a mulheres, né? Então, assim, não é uma reserva de vaga, não. Digamos que 90% dos candidatos aprovados fossem mulheres. Ok, só 15% pode assumir. E eu indaguei dele. E só tinham homens na sala, né? Deviam ter, assim, em torno de 12, 13, eu era a única mulher. E aí esse comandante olhou para minha cara e falou assim: doutora, mulher não dá conta de ficar muito tempo em pé, não. PM tem que ficar em pé, no sol. Mulher não dá conta, não. Eu olhei ao meu redor, falei, eu respondo ou não respondo? Eu digo a ele que mulher fica em pé ainda de salto, ou eu me calo? Eu peguei a minha caneta e fiz a seguinte observação no papelzinho que eu tinha. Segunda-feira, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade da lei estadual da Polícia Militar, que fala em 15%. Eu só não sabia que durante o estudo, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade, eu descobri que tem estados que o percentual é 9% para o acesso de mulheres à Polícia Militar. E aí a gente começou a fazer um estudo, eu comecei a ver que Roraima estava com um percentual até alto de 15%. Resumindo a história, não respondi, achei melhor não responder, apenas observei. Um outro policial olhou para mim, não sabia onde enfiava a cara, um outro baixou a cabeça,
E eu fiz a simples anotação, entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando foi para a sessão do pleno, fiz questão de fazer sustentação oral. Foi bem complicado, mas conseguimos uma liminar que concedia o acesso igualitário no concurso público às mulheres do concurso de polícia militar. E assim, um fato inédito no Brasil. Isso agora em 2020. Bem recente. Muito recente. E entrando nessa temática, inclusive, de trabalho, é sabido que homens e mulheres, ao exercerem a mesma atividade profissional, na mesma profissão, existe uma disparidade de salarial. Mulheres recebem menos. Essa disparidade salarial entre homens e mulheres, nessas mesmas atividades, isso é uma questão de direito, Janaína? Sim, a disparidade não, a igualdade salarial é uma questão de direito reconhecido no nosso país. A questão toda é a dificuldade, muitas vezes, na iniciativa privada. Às vezes, a única oportunidade que a mulher tem é aquela função igual do colega, mas às vezes ganhando menos. Isso ocorre, embora haja uma política e haja um trabalho todo em torno disso, do próprio Ministério Público do Trabalho, de várias organizações não governamentais nesse intuito de trazer essa igualdade salarial, mas isso é uma realidade ainda muito presente no nosso país. Muito embora as mulheres hoje tomem à frente da iniciativa privada, sejam como autônomas, donas microempresárias. Hoje mesmo tive a oportunidade de conhecer num café da manhã lideranças do interior de Roraima, rurais, formado por mulheres. Mulheres à frente do agronegócio. Pequeno agronegócio, elas estão à frente. E assim multiplica esse país afora, né? Então, nós somos hoje uma mão de obra que tem se qualificado mais, e aí eu faço uma observação. Por isso que no concurso público para PM, eu cheguei a escutar de um oficial, doutor, é porque passa mais mulher do que homem. Eu falei, poxa, então é porque nós estamos à frente, desculpem. Nós estamos indo, né? Nós estamos estudando, estamos nos dedicando. Então, eles tentando barrar um pouquinho, colocar um percentual. Então, na iniciativa privada, isso é um pouquinho mais visível. Mas ocorre também nos cargos públicos e principalmente de liderança. Ocorre sim. Muito bom. Sabemos que estamos aí na luta. Isso mesmo. A minha turma de medicina era, acho que 70%, assim, Mulheres? Era muito. Acho que chegava quase por aí. Eram muitas mulheres mesmo. A gente fala a turma já somando, a gente conta que nós éramos duas turmas, então a gente mescla tudo ali e éramos muitas. Desculpem, colegas, estou vendo vários colegas médicos da época. Eu vi vários homens aí entrando. Mas E, Janaína, essa questão, assim, quando a gente fala, né, vamos levantar essa bandeira de gênero. Isso causa um certo desconforto nos homens, porque eles pensam que nós estamos querendo ser superiores aos homens. Como, Janaína, você entende essa busca pelas mulheres da igualdade, da equidade de gênero? Você acha que as mulheres querem mesmo ser superiores aos homens? Flávia, eu vou falar por mim como mulher, tá? Eu não vou falar de um contexto maior de outras, vou falar de mim, né? Eu acho que nós somos diferentes. E dentro dessas nossas diferenças, não significa que a mulher, eu, Janaína, mulher, seja superior a um homem. Eu posso, de repente, estar um pouquinho mais qualificada para um cargo, para uma função, para uma atividade, e muitas vezes não está qualificada, né? Há uma interpretação, sim, às vezes da própria mulher, nessa busca de se posicionar no mercado de trabalho, de se posicionar dentro da própria vida, tá? Mostrar o que quer, falar o que quer, ser quem é, né? Às vezes passa essa impressão de querer se mostrar superior aos homens. Então, muitas vezes eu faço essa leitura em algumas mulheres que conheço.
como faço também em homens que eu conheço, essa questão da superioridade. Eu acho que é uma coisa muito individual. Então, assim, como eu sou uma feminista, assumida dentro desse conceito de homens e mulheres são diferentes, mas nós temos que ter a mesma oportunidade, né? A mesma igualdade social, política e econômica. Então, eu não vejo a mulher como em razão do gênero ser superior ao homem, ou vice-versa. Mas isso é uma visão da Janaína, né? Mas eu faço essa leitura em algumas mulheres que eu conheço, em algumas lideranças femininas que eu conheço, essa dificuldade, às vezes, de lidar com um colega, de lidar com um filho, de lidar com o marido, ou com a companheira, ou com seja o parceiro, ou com... Enfim, mas é uma questão do indivíduo, né? Então, perpassa um pouco essa questão da história de vida. Então, como eu fui criada dentro de um contexto igualitário, diferente, sim. Eu sou mãe de 2 meninos e tem mais um enteado e uma menina. Mas aqui dentro de casa hoje eu tô com 2 meninos, né? E assim, eles foram criados dentro de um contexto que quando eles veem que alguém está menosprezando uma pessoa por ser mulher, eles arregalam o olho e falam, como assim? Por quê? Qual que é a diferença? Então, é essa a geração que eu estou deixando, né, de homens que cozinham, porque meus filhos cozinham e muito bem, hoje cozinham melhor do que eu. Se precisar fazer faxina, faz. Mas que também sabem se impor, sabem o que quer, estão fazendo, um faz faculdade, o outro já sabe o que quer, enfim. Então, assim, eu acho que o nosso papel é estar criando homens e mulheres que entendem que são diferentes pela própria natureza, mas que devem entender o mundo de uma forma igual, né? Uma igualdade de direitos, uma igualdade social, política que está em construção. Nessa sociedade que vivemos hoje, está em construção. Muito bom escutar assim, você falar da sua experiência mesmo, né? Como mãe, como mulher, enriquece. A gente vê que em casa, né? Essa questão de dedicar o gênero é em casa, é na escola, né, na educação na igreja, educação em vários segmentos, e é isso Exato. daí mesmo. Mostrar para o homem que ele não pode, tô falando coisas do tipo, tinha que ser uma mulher no trânsito, né? A mulher é mais fraca, mais frágil. Olha, hoje Coisinha. eu vou acabar confessando, fazendo aqui um confessionário. Eu não estou muito importando aí se os meus colegas estão me ouvindo, não. Mas hoje houve um DR no grupo, depois de todo aquele cuidado, aquele carinho que a gente teve com a mensagem do Dia das Mulheres, eu te mandei, né? Ali são servidoras, membros do MP. Então, aquela mensagem feminina, mas mostrando a nossa força, o nosso valor. Teve um colega que, posta no grupo um pneu todo machucado, dizendo Feliz Dia da Mulher. Mas eu não aguentei. Não suportei. Essa hora eu não aguentei. Eu saí de mim, sabe? E aí depois eu falei assim, poxa, brincadeira, chefe. Eu falei, não, eu assim, né? Eu conheço excelentes mulheres motoristas e péssimos homens no volante. Então, Com certeza. Eu acho que você já falou um pouquinho aí do que é, enfim, equidade, mas como, então, Janaína, a gente aplicar essa equidade na questão do gênero? essa aplicação, Flávia, ela deve ser, primeiro, interiorizada pela mulher, já que a gente está falando muito para a mulher hoje, né? Ela deve ser interiorizada primeiro pela mulher. É ela entender que ela é capaz, que ela pode chegar onde ela quiser, que o homem não é superior a ela só pelo fato de ser homem. Ele pode, de repente, ter mais habilidade, mais conhecimento que ela pode adquirir também. A mulher tem que sonhar mais, né? Eu vejo e convivo muitas vezes com mulheres que se diminuem frente aos seus parceiros, mulheres que deixam
de sonhar, de fazer aquilo que quer em função às vezes, dos filhos mesmo, né? Deixa de olhar para si. Então, essa construção dessa equidade, ela começa a partir do eu. Então, eu acho que a mulher ela tem que se conhecer mulher, se conhecer mulher e saber o que que ela quer. Porque aí ela começa, sim, a impor limites e mostrar, olha, aqui não. Nós somos iguais, então aqui você não vai passar essa linha de desrespeito, né? De brincadeiras indevidas, de ataques, sejam morais, emocionais, seja de que ordem for. Mas para isso ela tem que se conhecer para ela impor esse limite. Isso é um aprendizado contínuo, né? Contínuo que a gente vai levando. Eu volto a dizer, eu e você, nós somos privilegiadas. Somos mulheres privilegiadas em razão da nossa criação. Os meus filhos que já estão na fase adulta, eles também, espero em Deus, que sejam homens e permaneçam sendo homens que respeitem as mulheres em qualquer, seja no ambiente de trabalho, em casa, e você vai formar os teus filhos assim também. Então nós vamos trazer uma geração diferente, uma geração igual, independente do gênero, igual como cidadãos de direitos, né? De direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está falando de gênero só. A gente está falando de direito de todos. Então, eu acho que passa um pouquinho por aí. Muito bom. E até com relação assim, a assédio, à violência, né? A gente sabe que mulheres sofrem mais que homens. No Brasil, eu peguei alguns dados aqui estatísticos que mostram assim: a cada 7 minutos uma mulher é agredida, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro, diariamente 7 mulheres são vítimas de feminicídio. Janaína, você acredita que essa representação da mulher pejorativa, de frágil, sensual, dependente do homem, incapaz, todas esses adjetivos, né, horríveis, eles contribuem para a violência? Contribuem para a violência, sim, a partir do momento em que o homem ou o parceiro, a parceira passa a ver a mulher não como uma pessoa, e sim como uma propriedade, né? Então, acaba afastando um pouco aquele olhar para o outro como sendo o outro, uma pessoa detentora de direitos. Então, essa questão que envolve a violência doméstica, como eu falei agora há pouco, essa violência que, assim, Flávia, como aplicadora do direito, como membro do Ministério Público, eu tenho por mim que esse percentual é até um pouco mais alto em relação a agressões contra mulheres. Porque as agressões, elas ocorrem em todas as camadas da sociedade. Entre os mais pobres, ricos, os mais esclarecidos e os menos esclarecidos. Isso acontece em todos os locais. Só que nem todos denunciam. E o nosso sistema de justiça ainda deixa muito a desejar nas medidas de proteção às mulheres. Então, muitas deixam de denunciar porque não veem no sistema de justiça como um todo um local onde possam ser acolhidas. Isso é uma realidade. E como só após a década de 90, que a violação, a agressão à mulher, a violência doméstica passou a ser como uma violação de direitos humanos, então nós estamos assim, ainda muito no início, né, de um sistema que seja justiça, ou de um reconhecimento de direitos da mulher que possa garantir a ela uma segurança. Então vamos continuar ainda assim, muitas sendo vítimas, às vezes não de violência física, mas de violência moral, né? Ah, é mulher, só podia ser mulher. Olha lá, a mulher no volante. Ah, não pode ser não. Ali, uma mulher chefe? Como assim? Uma mulher promotora, uma mulher médica? Não vou naquela médica, naquele consultório não, porque é uma médica. Não gosto de ser atendido por médicas. E assim vai, né? Policiais, e assim vai. Então, eu acho que ainda temos muito a avançar, porque é uma desconstrução desse machismo que está, infelizmente, enraizado na nossa cultura brasileira, na nossa cultura latina.
Nossa, e a gente vê, né, a gente está falando aqui simplesmente do fato de ser homem e mulher. E quando a gente associa a isso uma mulher negra, né, alguém com deficiência, a Uhum. situação é muito, muito pior, né? Muito E, pior. Janaína, ainda existem direitos a serem conquistados pela mulher e para a mulher? Sim, 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 sim. Na minha ótica, no meu ponto de vista, os direitos que ainda nós precisamos conquistar são os direitos ainda a ser conquistados é, é, por todos os cidadãos, né? Então, se eu falo de equidade, se eu falo de uma política igual para gênero, eu tenho que entender que a extensão dos direitos humanos, a partir do momento em que nós vamos conseguindo mais garantias, seja para o aspecto legislativo, pela afirmação do próprio judiciário, muitas questões ainda que têm um cunho machista muito forte, ou seja, dentro da própria sociedade, reconhecimento de direitos que já existem. Então, eu penso que ainda temos muito a avançar, mas dentro do que eu estou te colocando como uma extensão de direitos humanos, né? Eu não posso separar os direitos das mulheres dos direitos humanos. Eu entendo como um conjunto, né? Então, nós temos muito a avançar. Agora, deixando um pouco a questão do direito, muito mais a se fazer em termos de espaço para as mulheres. Aí foi aquilo que você falou. Na liderança, quando você me diz que não conheceu nenhuma mulher diretora, aqui eu tenho várias mulheres que já foram diretoras de maternidade, de hospitais. Então, assim, há muito espaço ainda para ser conquistado por mulheres. Nós estamos estudando, nos preparando e as oportunidades que eu acho que a sociedade como um todo deve oportunizar as mulheres, isso sim, isso deve ser expandido, isso é algo que a gente ainda precisa galgar, né, em termos de entendimento nosso como sociedade brasileira. A próxima pergunta entra um pouquinho nisso daí, que eu gostaria de saber da sua opinião. O que deveria ser feito para promover mais essa igualdade de gêneros e a representatividade feminina em cargos de liderança, como você, né, que hoje aí está assumindo a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Roraima. Então, qual é a sua opinião? Quais são as medidas? O que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Começa com aquele primeiro ponto da nossa conversa, a educação, né? Então, essa mudança ela começa na escola, seja a escola como nós conhecemos nesse formato, né, de educação básica ali, na pré-escola, no acesso, no tratamento igualitário das crianças. Perpassa também hoje nas qualificações, nas pós-graduações, nas oportunidades de se discutir essa política de gênero também nas faculdades, que hoje a grande parte é ocupado dos cursos, em grande parte mesmo por mulheres, acho que um ou outro curso, até de engenharia, viu? Engenharia tem muita mulher, acho que um dos cursos que menos tem mulher é o curso que meu filho mais velho faz, ele faz ciências da aeronáutica. Toda vez que tem vestibular eu pergunto, filho, quantas mulheres passaram? Ele, uma, duas, nenhuma. Então, começa aí na educação, né? Essa mudança cultural na educação. E no reconhecimento por parte de nós mulheres de que nós somos capazes. Eu acho que o cargo de liderança, ele deve ser concedido à mulher. Eu detesto aquele slogan que hoje usam muito de politicamente correto. Ai, tem que ter uma mulher na mesa, compondo a honra de mesa. Ai, tem que ter uma mulher palestrando. Uma política de inclusão. Mas até que ponto isso é incluir ou é excluir? Eu estou colocando porque é mulher. Eu já recebi convites para participar de mesas em que o colega falava assim, eu queria tanto que você fosse, está faltando uma mulher. Aí eu olhava assim,
Muito obrigada. Se falasse assim, eu queria que você fosse, eu gosto da tua visão, institucional, então da formação que você teve nessa área e tal. Não, tá faltando uma mulher. Então eu já adianto que quando me convidarem que tá faltando uma mulher, eu vou sorrir e dizer muito obrigada, mas minha agenda está lotada. Ai, gostei. Que desaforo, né, Janaína? Mas a gente ouve isso e outras coisas também. Não, não, com certeza, eu imagino. É um problema, né, muito real, muito presente. E aqui eu acho que o intuito, né, pelo menos o intuito que eu tive convidá-la para vir conversar com a gente a respeito, trocar um pouquinho dessa sua experiência, para mostrar que a gente, com o exemplo de uma mulher que fez acontecer, que nós mulheres podemos fazer acontecer, que a gente tem sim que lutar, e é isso que você falou, eu acho que não é ser masculina, né? É ter autoridade com feminilidade mesmo. E você, inclusive, é uma representação da feminilidade. Assim, a gente olha ela toda feminina, inteligentíssima, adepta à moda, né? Então Adoro. tem que estar tudo entrelaçado com coisas específicas para as mulheres. Nós não precisamos deixar de ser mulher. Essa outra questão também de o importante, a nossa luta é por sermos iguais, termos as mesmas oportunidades. Então, se eu quero ser dona de casa, eu serei. Igual a minha mãe, ela optou por ser dona de casa e ela é Exato. muito feliz em ser dona de casa. E eu gostaria, inclusive, de conseguir ser mais dona de casa como ela. E as pessoas são, né? Têm essas diferenças. E o outro ponto que eu acho que também é muito importante é que essa luta não é uma luta só de mulher. Então, homens também têm que estar com a gente, todo mundo tem que levantar essa bandeira. Isso que você colocou aí de educarmos, né? Eu não tenho mais, já tive por muito tempo aquela visão romântica do mundo lindo, que todo mundo vai se ajudar. Eu não tenho, né? A gente vai amadurecendo, isso é É. uma das tristezas. A gente percebe que o mundo não é assim. Essa pandemia, então, escancarou essa questão para a gente. Mas eu acredito que somos a maioria que queremos, mas ainda não somos a maioria que lutamos. Uhum. E é muito para essa inércia, parece, né? De você ficar muito quieto, deixa que o outro faz, e não é assim. A gente tem que fazer. Então, começar dentro de casa, da educação dentro de casa, que seja também uma educação religiosa, que seja na escola, qualquer questão, e que a gente tome muito cuidado com as frases que são ditas, porque isso vai perpetuando e a gente está Vai, aí vendo vai. coisas, né? Século em século que vem passando. E E assim, que você. uma última coisa sobre liderança, e você agora me trouxe assim à tona. O que acontece? Esse apoio dentro de casa é importante para a mulher. É engraçado. Eu tenho, né, crianças ainda, filhos, muitos filhos, e aí eu me lembro que no início falava assim, nossa, mas você tem filhos e ainda consegue trabalhar fora? Mas nunca perguntaram para um colega meu, poxa, você tem filho e trabalha fora? Nunca foi perguntado, né? É difícil perguntar. Mas hoje, para a mulher poder exercer liderança, ela sendo casada, ela precisa de uma parceria. Essa parceria na divisão de tarefas. Eu sei que você tem o Rafael, tem o Rodrigo aqui, que é meu parceiro demais da conta, né? Nessa divisão. Então, se eu ficar sobrecarregada com todas as minhas atividades enquanto mulher, porque eu faço ainda academia, cuido de filho e casa, e se não tivesse um parceiro que tem carreira própria, que estuda, mas que também me ajuda em casa, não seria possível exercer essa liderança. Então fica esse reforço também, né? Para que a gente tenha mais mulheres líderes, nós precisamos de mais parceiros que assumam o seu papel de estar junto, caminhando junto, entendendo que essa igualdade de gênero e de direitos também começa em casa, nessa divisão de tarefas em casa. Então faz a diferença também. Nós, olha, nós já estamos terminando a live. Eu acho que não poderia terminar com a temática melhor.
E eu, como exemplo, assim, eu não tenho, né, filhos ainda, mas eu posso dizer que na minha casa, meu pai sempre incentiva a minha mãe, e que hoje eu sou muito mais mulher, no sentido assim, integral de tudo que possa abranger a palavra mulher, devido ao meu marido, Rafael. Aí, então vamos dar parabéns aos nossos maridos também, Vamos dar pela visão parabéns que aos eles nossos têm, maridos. né, de valorização à mulher. Né? Eu acho que isso reforça bastante também a liberdade que nós temos de nos expressar. Né? Estamos com eles porque eles nos auxiliam nessa caminhada, nessa desconstrução de uma sociedade que ainda é machista. Nossa, com certeza. Espero que essa pandemia passe logo, que a gente possa se reencontrar, né? Mandar um Sim. abraço para o Rodrigo, morro de vontade de conhecer o projeto dele. Uhum. E assim, muito. E muito obrigada por vir aqui, tirar um pouquinho do seu tempo para conversar comigo. Quero agradecer também essa quantidade de pessoas que apareceu aí, várias eu reconheci. A minha família sempre está em peso. Minha madrinha hoje esteve, mandou diversas frases. Eu tenho essa dificuldade, sabe, de ler, de um gancho aqui, eu tenho que estar prestando atenção, então Uhum. eu não falo muito. Mas várias pessoas entraram, eu vi muita gente aí da promotoria. Nós tivemos a presença, não sei se você observou, do Corregedor Nacional, Rinaldo, ele Mesmo eu entrou. não sabia, olha só. Eu vi ele aí. A Luciana, também promotora do Sergipe, que fará uma live aí comigo, que a gente, ela, né, abordará o tema da Lei Maria da Penha. Então, muitas pessoas, muitos familiares, muitos amigos queridos, muitas pessoas da parte aí da família Kurkovski, muito obrigada pela presença. E Janaína, muito Eu que obrigada mesmo. agradeço. Eu que agradeço, Abraço. Flávia. E mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e pela iniciativa dessa live na Semana das Mulheres, tá? Parabéns mesmo pela iniciativa. Você tem feito diferença na tua carreira como mulher dos anos 2000 e são lideranças assim que podem fazer o nosso país crescer de uma forma diferente, com uma visão diferente. Então, continue no teu trabalho, como youtuber também, parabéns, viu? E sorte aí nessa semana com essas mulheres que eu vou estar acompanhando também na live. Muito obrigada, um abraço para o Rafael. Muito obrigada, abraço, parabéns também pelo seu trabalho. Hoje você se torna mais motivo de inspiração para mim, tá? Um abraço Obrigada, um grande abraço. e ó, muita saúde, muito cuidado para Amém. você, Rodrigo, sua família e para todos que estão presentes. Pessoal, Amém. juízo aí nessa pandemia. Beijo, tchau, tchau. Tchau.